E aí, natalista? E aí, religioso? Tá feliz? Tá feliz, religioso? Em Deus criar você sem seu consentimento, porque Deus, ele é figura paterna, tem a figura paterna divina, figura paterna e materna divina, e tem a figura paterna e materna terrena, né? O pai e a mãe, né, eles sempre te botam no mundo para você se fuder. Em tese, eles justificam, mesmo que você não tenha pedido para nascer, né? Colocar filho no mundo é um crime, porque em tese, uma coisa é você gostar da vida e você escolher você mesmo sofrer, mas aí você vai ser pai de você mesmo, do que introduzir uma outra pessoa no mundo. Por que, em tese, isso é imoral? Galera, pensa um pouco. Imagina agora que você já está vivo e você escolhe nascer. Em tese, quem vai estar se prejudicando vai ser você mesmo, porque vida é loteria. Filho pode nascer com retardo mental, doenças mentais, pode nascer ser vítima de estupro, vítima de tortura. A cada não sei quantos segundos no mundo uma pessoa comete suicídio, milhões de pessoas passam fome. Aí os pais justificam que colocaram seus filhos no mundo na expectativa deles se darem bem, ou seja, jogo do tigrinho com a vida do filho, né? A mesma coisa é Deus. Deus ele criou você sem seu consentimento, ele encheu você de limitações físicas, como por exemplo não ter superpoderes. Né? Você vai falar, ah, mas Deus tirou a capacidade do ser humano de ter superpoderes porque o ser humano ia usar para o mal. Não justifica. Deus poderia regulamentar esses poderes, impossibilitar o ser humano de usar o poder para o mal. Em tese, o ser humano ia poder saciar todas as suas necessidades, como comer de forma ilimitada e grátis, bebida de grátis, mulheres de grátis, todas as suas necessidades orgânicas seriam saciadas e você não precisaria pagar por nada. Então já começa por aí. Deus ele poderia te dar uma vida perfeita, mas ele prefere ver você sofrer. O que eu acho de interessante também é que o pai e a mãe ele tem uma conexão muito forte com Deus, né? Já que Deus também é paterno. Deus ele é mau, ele é cruel, porque em tese ele criou a humanidade, tá? Muitos religiosos argumentam de que o sofrimento serve como uma forma de crescimento, mas esse crescimento ele veio com que preço, né? Porque imagina agora que você, para dar-se uma vida eterna, um paraíso, milhões de animais teriam que ser torturados porque animal não tem pecado, crianças teriam que ser estupradas só para no final essas pessoas herdarem uma vida eterna e milhões de outras pessoas serem condenadas ao inferno, né? Sendo que o ser humano muitas das vezes é totalmente. Porque em tese, Deus pode julgar o ser humano de pecador, porque pecado é uma ideia utópica, já que não tem como um ser humano não cometer erros. O ser humano ele vai errar, né? Até porque ele é totalmente vítima das circunstâncias. Ele é limitado pelo seu cérebro, ele é limitado pelo seu corpo físico, ele é influenciado pelos ambientes que ele frequenta. E é muito difícil você ver uma pessoa que quer fazer o mal de maneira gratuita, né? Porque, em tese, se você perguntasse para uma pessoa, você gostaria de ser perfeito e não cometer mais erros? Pergunta para qualquer pessoa que tem um nível de empatia, a pessoa vai responder que sim, né? Mesmo que você implorasse para Deus tirar a sua capacidade de fazer o mal, ele em tese diria que não faria isso porque removeria seu livre-arbítrio. Mas aí, em tese, a pergunta que eu faço, eu quero esse livre-arbítrio? Com que custo vem esse livre-arbítrio? Agora falando de uma coisa pessoal que aconteceu no meu canal. No meu canal eu postei um vídeo que gerou muita polêmica, onde eu falei que os cristãos mereciam sofrer pena, né, de, entre aspas, momo. Mas aquilo eu falei, pessoal, mas como uma forma de desabafo. Claro que eu não vou chegar numa rua e pegar uma arma e meter bala num cristão. O que eu demonstrei foi um nojo, um repulso. Porque imagina uma pessoa pregar uma religião, uma filosofia de vida de um ser que tortura você em vida e ainda vai torturar durante a eternidade com fogo eterno, perseguir pessoas de outras religiões, mas você vai argumentar, ah, mas as pessoas de outras religiões seguem deuses falsos, mas as pessoas das outras religiões, elas não sabem disso, elas são ignorantes, elas não sabem que Deus é bom, qual Deus é o verdadeiro, em tese, só dentro do cristianismo, que são o cristianismo, o islamismo, o espiritismo e os mormons são variações da religião judaica, né? Que gerou a religião como islamismo, mormon, cristianismo, protestantismo, que são catolicismo, que são variações do cristianismo.
E cada pessoa tem uma interpretação diferente de religião. Uns acham que o inferno é fogo literal, mas vamos imaginar que o inferno não fosse um lugar de fogo eterno, mas o indivíduo ficasse lá sofrendo por toda a eternidade. Ainda assim seria uma tortura, já que uma tortura maior e uma tortura menor, ainda assim é uma tortura. Pessoal, reflita um pouco, galera. Você pediu para nascer? Falar, mas Deus quis te dar uma oportunidade, mas eu não pedi essa oportunidade. Eu preferia ser um robô, ou nem existir do que ter a capacidade de sentir dor, sentir tristeza, né? Morrer. Então, em tese, Deus ele ameaça você de tortura simplesmente por você não querer adorá-lo, não querer ser servo, escravo dele, e ele te criou sem seu consentimento, da mesma forma que o seu pai e que a sua mãe. Então, não precisa nem falar, né? Se você põe um filho no mundo sabendo que existem milhões de crianças que são abusadas sexualmente, que várias pessoas no mundo cometem suicídio, são estupradas, muitos morrem de fome. Aí vão argumentar, ah, mas a maioria gosta de sofrer. A maioria, mas também existe uma minoria que não gosta, que são, por exemplo, os suicidas deficientes, os suicidas que tiram cada não sei quantos segundos uma pessoa comete suicídio. Ou seja, o ser humano nem gosta tanto assim da vida. Em tese, se você for para analisar uma pessoa que se você em tese dá cocaína para uma criança, a criança já nascer usando droga, ela vai criar uma dependência, mesmo que você dê todos os argumentos de que é ruim, ela vai falar que gosta de fumar maconha, de cheirar cocaína, porque em tese aquilo dá um prazer, mesmo que seja pago e tenha gravíssimas consequências no seu organismo. A mesma coisa é a vida. A vida, ela nos prende aos prazeres orgânicos apenas para nos iludir, nos enganar e a gente ficar preso na vida. E isso até que funciona muito bem, já que o ser humano tem medo da morte, né? O ser humano tem medo de sofrer. Então, em tese, o ser humano, com medo de perder as experiências positivas, ele se abstém de não se matar, porque ele, em tese, acredita que a inexistência e a morte pode ser pior do que a própria vida. Mas não experimentar para um ser, não experimentar prazer para um ser inexistente é ruim? Em tese, não. Primeiro, porque o ser inexistente ele não sabe o que é prazer, ele não sabe o que é comer ou beber. E o ser inexistente, ele nunca teve isso e ele não sente falta disso. Tantos os que já morreram, tantos os que vão, nunca nasceram. Então, a partir do momento que você gosta de tomar suco, mas você não sabe o que é suco, e você nem tem essa necessidade, então passa a ser indiferente, ao mesmo tempo que você não vai vir para o mundo e você não vai experimentar as consequências da vida. Como, por exemplo, ficar impossibilitado de experimentar esse suco, né? Porque imagina agora que você viesse para o mundo e você experimentasse dor e não pudesse experimentar prazer. Isso pode acontecer se você não tiver dinheiro, se você for preso. Então você pode ficar impossibilitado de experimentar o prazer e o suicídio ainda é um tabu, porque então essa pessoa não pode se matar, né? Ou seja, existe muito preconceito com o suicida, né? Porque eles argumentam, que a pessoa que vai se matar, ela vai se arrepender. Então, nesse caso, então tinha que proibir o cigarro, a bebida alcoólica, né? Porque também a maioria das pessoas que usam essas porcaria acabam todos se fudendo. Mas a lei permite, porque em tese dá dinheiro para eles. Aí quando é uma coisa individual, que não vai envolver a vida de outra pessoa, é uma escolha própria da pessoa, né? Aí vão argumentar, mas existem pessoas a maioria das pessoas que cometem suicídio se arrependem. Mas existe uma minoria que tentou cometer suicídio uma vez e quer tentar cometer de novo. Né? Apesar de uma ser uma minoria, existe o mundo, é um lugar marcado pelo sofrimento, né? Então, fuja de pai, de mãe, de Deus, até porque Deus, ele judia e maltrata dos animais, já que ele criou uma natureza para um animal devorar o outro, de maneira sádica e cruel. Ele criou lá uma natureza para o leão devorar o cachorro, o leão devorar a zebra. Existe lá a questão lá da cadeia alimentar, que é um animal devorando o outro. Imagina você, e os animais eles não sofrem só com cadeia alimentar, então eles precisam brigar entre eles para disputar por fêmea, por território, por comida. Eles brigam. A vida dos animais é um verdadeiro inferno. E vê se eles param de procriar. Em tese, o animal nem tem culpa de ser, nem pode ser considerado pecador, porque em tese o animal ele é irracional. Ele não tem a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Então, você em tese você torturar os animais, sendo que os animais não vão aprender nada com isso. São seres iguais a gente que tem a capacidade de sentir dor, e Deus maltrata deles, mesmo eles não tendo pecado, né? Então, não tem nem mais o que falar. Se você apoia a natalidade e a religião, você é um monstro.
que merece ser combatido. Imagina que, sem pensar que, sem falar que Deus, ele ainda por cima joga vírus e bactérias nos nossos corpos, porque não foi o homem quem criou os micro-organismos, as doenças. As doenças, elas são um mal natural, causado pela própria natureza e não pelo homem. Você pode até argumentar, mas o homem desobedeceu Deus, mas não justifica, até porque existem pessoas inocentes que não tem nada a ver com o pecado de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles ainda cometeram um erro que foi por ignorância. E qual foi o crime que eles cometeram? Comer uma maçã? Mas eles foram ingratos com Deus. Muito simples, Deus poderia apagar eles da existência, demonstrar indiferença, mas jamais torturar e judiar. Mas em tese, Deus ele partiu logo para vingança, né? Para se vingar da humanidade. Vocês estão me desobedecendo, pois agora eu vou comer o cu de vocês. Porque se Deus agora desse superpoderes para os seres humanos, todos os problemas da humanidade estariam resolvidos. Não haveria fome, sede, né? Aliás, a fome e a sede foram algo que foram colocados no ser humano como forma de necessidade, e essa necessidade nem sempre vai poder ser saciada, já que você precisa de muito dinheiro, precisa trabalhar. Em tese, isso pode ser muito exaustivo. Muitas pessoas falam, você não gosta de trabalhar porque você é preguiçoso. Não é porque é preguiça, porque para mim é um sofrimento. Porque se eu pudesse, não é que eu sou preguiçoso, é porque realmente é difícil, exige uma responsabilidade muito grande, o salário às vezes não é bom, né? É cansativo você ter que ficar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia indo trabalhar durante horas, sendo que a sua vida já é repleta de dificuldade e sofrimento, você tem que ficar lá para ganhar uma merda de salário. Então é uma coisa muito difícil, né? Você quase não tem tempo nem para viver. Quem dera a pessoa trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E se você desagradar o cliente, o patrão, você ainda pode ser mandado embora. Então, emprego não é uma coisa fácil de conseguir, é difícil, tanto é que está cheio de gente morrendo de fome. Então, se você apoia a natalidade e a religião, você é uma pessoa bem ruim, indiferente. Até o próprio otimismo é uma indiferença para o sofrimento, né? Porque como que você fala para a pessoa superar sem ter ela está sofrendo? É uma coisa de uma pessoa perder um parente, perder um ente querido, e você fala, dá um sorriso no seu rosto. Mas como que você vai sorrir se você está sofrendo? Né? Então, o otimista ele nem resolve seu problema, nem te oferece uma alternativa e joga o problema para debaixo do tapete e fala que você tem que aguentar, que você tem que superar e não resolve porra nenhuma o teu problema. Então dá tudo na mesma, pessoal. Até o próximo vídeo.